Aconteceu essa situação comigo há exatamente uma semana. Eu me submeti a uma pressão, eu me coloquei na situação de piloto de rally. Eu nunca tinha guiado num rally antes, só tinha dado uma volta o ano passado. Eu falei, não, o meu navegador lá falou assim, cara, eu acho que você tem uma facilidade para fazer isso aí. É uma percepção minha, se você se colocar nisso, talvez você vai se dar bem. Foi o gatilho que eu precisava de estímulo para eu falar, então esse ano eu vou. Fiz um bem bolado lá e comecei. E a minha primeira prova, como eu não tinha nenhum background, eu não tinha nenhuma referência do que fazer, eu tive que ter uma conversa comigo mesmo. Né? Na primeira prova eu tinha que dar 3 voltas de 30 km cada um, num terreno que eu não conhecia, com um navegador, que eu precisava assimilar as informações passadas por ele, para eu ser o mais rápido possível no circuito, e ao mesmo tempo controlar o medo de ultrapassar aquilo que vai além do meu limite e capotar o carro, colocar em risco fisicamente tanto eu quanto o meu navegador, né? E aquela ansiedade de, pô, será que eu vou performar nisso que eu não tenho referência? Então foi uma briga mental muito grande comigo mesmo, por conta dessa falta de estofo, dessa falta de lastro que eu tinha, de referências mesmo. Mas ainda assim, perdão, eu arriscaria dizer que você já tinha um software que soube se arriscar em outras áreas. Então, o que eu quero dizer assim, você é tipo um CPU que já rodou outros programas, só estava tentando rodar um programa novo agora, mas você já tinha referência. Sim. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Uma pessoa que aprendeu uma determinada coisa, ela hipertrofiou os circuitos neuronais de aprendizado e vai fazer essa pessoa ter mais facilidade de aprender qualquer outra coisa. Quanto mais você aprende, mais facilidade para aprender você tem. Muito, porque o software que faz aprender é o mesmo. Então, quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar. Mais fácil fica aprender. Cara, olha, essa frase é maravilhosa do Wesley Delanogari, que eu quero que você anote aí. Quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar. Porque os circuitos... Pensa assim, pessoal. Quando você aprende geometria e quando você aprende interpretação de texto, beleza, são 2 disciplinas distintas, mas o circuito que fez você aprender isso aqui é o mesmo. É um único tronco. E quando você está aprendendo mesmo coisas distintas, você está fortalecendo aquele tronco. Então vai ficar muito mais fácil aprender. Mesma coisa, por exemplo, você era repórter. Cara, você precisou se expor a muitas situações diferentes. E eventualmente você provavelmente, pela sua história e característica, deve ter um componente mais dopaminérgico, deve ser uma pessoa mais movida por novidade, por buscar coisas novas, e fez você ir fazer rally, por exemplo. Então o circuito é o mesmo, só está operando em lugares distintos. Aí você vai enjoar do rally um dia e vai estar fazendo motocross, vai estar fazendo montanhismo, que é sempre uma novidade nova. Pessoas dopaminérgicas querem muita novidade, por isso que muitas vezes se transformam em empreendedoras. O cara tem desde uma academia até um hotel, ou um café. A pessoa começou a fazer muita coisa porque é uma pessoa hiperdopaminérgica, e a dopamina, além de gerar motivação, ela tem muita relação com novidade. É exatamente o que acontece comigo. E um outro componente que às vezes eu não entendo por que vem é o seguinte: me submeter o tempo inteiro a situações de risco. Se não existe um risco, eu crio um. Então, se eu estou num ambiente que está tudo muito tranquilo, eu vou intuitivamente, tá, Wesley? Eu quero até validar isso com você. Eu tenho me percebido, tá tudo muito calmo, parece que aquilo me gera uma situação de desconforto, talvez não seja desconforto, mas de me sentir parado demais, e eu vou procurar algum desafio, ou uma situação que me gere o medo, ou uma ansiedadezinha, ou um coração batido mais forte, uma borboleta na barriga, para que algo interessante aconteça, né? E parece que isso vem intuitivamente. Exemplo, eu tenho um compromisso, eu sei que eu tenho um compromisso, e eu tenho o horário certo para chegar naquele compromisso. Eu falei, então eu vou sair antes porque eu não quero atrasar. Só que quando eu vejo, parece que tem um bloqueio na minha cabeça, e quando eu vejo eu estou atrasado. E quando eu estou atrasado, eu foco tudo no atraso para me superar. Já fiz muita coisa errada, minha mãe que me perdoa vai ouvir aqui, mas moto, adoro. Acelera a moto, e às vezes eu me pego num sistema de tanta adrenalina que eu estou correndo contra o tempo, que aquilo, o momento presente do desafio, bobo até, ele está me colocando de uma maneira que está me alimentando, sabe? Ivan, eu vou te falar uma coisa, cara, que assim,
É exatamente, o seu exemplo é um exemplo muito pedagógico, porque... O que você sente quando o ambiente está mais na calmaria que você falou? No seu cérebro a gente chama isso de tédio. Você sente um tédio, uma mornitude. E o seu cérebro, cara, foi um cérebro que criou ou foi desenvolvido num ambiente onde o tédio quase não existia. Então você sempre está querendo mais, você quer coisas novas, quer coisas diferentes. Assim, tenta entender o que eu vou dizer agora. Esse mecanismo que leva você a buscar coisas novas e buscar essa adrenalina, esse estresse, essa leve ansiedade, é o mesmo, exatamente a mesma circuitaria. São neurônios dopaminérgicos da via mesolímbica que sai da área tegmentar ventral e vai até o núcleo accumbente no seu cérebro. Esses neurônios, cara, são os mesmos neurônios que fazem uma pessoa sair de casa e comprar uma bucha de cocaína. Exatamente a mesma circuitaria. Só que você, talvez pela criação ou por ter vivido num ambiente assim, etc., inclinou isso. Pô, vou fazer um rally, vou fazer montanha, que daqui a pouco tá o Ivan pendurado aqui nos tarecos, descendo de rapel, porque você quer aquilo, você quer aquele pequeno estresse. As outras pessoas buscam isso em substâncias, buscam isso em outras coisas, mas é isso que eu quero dizer pra galera, o mecanismo é o mesmo. O pessoal acha que não, mas é um cérebro diferente. Não, é a mesma situação, só que direcionada a objetivos distintos. Então, veja como você, de certa forma, persegue o estresse, persegue a ansiedade. As pessoas sempre falam assim, não, a gente tem que eliminar o estresse, tem que tirar o estresse da sociedade. Nós somos animais que nós gostamos de um pouco de estresse. Inclusive, a gente paga muito caro, às vezes, por estresse. A gente paga caro para ir numa montanha-russa, a gente paga caro para assistir um filme de terror, porque a gente quer o estresse. A gente não quer muito estresse, mas a gente precisa disso. Muitas vezes você vê uma pessoa que abre um quadro depressivo e o pessoal está assistindo muito cuidado com o que eu vou dizer agora para não interpretar errado. Às vezes a pessoa abre um quadro depressivo porque justamente ela não tem esse craving, ela não tem essa vontade, ela não tem essa necessidade de administrar algum tipo de problema externo, ela não tem essa necessidade de organizar algum tipo de situação, porque ou ela não tem nada ou ela não tem tudo. No aspecto que ela não tem nada, explica a grande incidência de quadros depressivos em pessoas com baixa renda, por exemplo, e na pessoa que tem tudo, explica a grande incidência de abertura de quadro depressivo em pessoas que conquistam tudo na vida. Como pessoas famosas, que têm muito dinheiro, já conquistaram tudo, fama, sucesso, e tem depressão. Por quê? Porque você não tem... Cara, nós evoluímos, do ponto de vista de evolução das espécies, trabalhando, resolvendo problema e fugindo de predador. Cuidando dos nossos ali, vendo o que ia comer no dia, montando fogueira e tentando caçar. Hoje a sociedade, muitas vezes, e de novo, entendo que tem um livro chamado Novo Iluminismo, de Steve Pinker. Leia lá antes de me criticar aqui. Ele basicamente argumenta que hoje nunca antes foi tão seguro viver, nunca antes teve tanta comida, hoje as pessoas morrem mais de obesidade do que por fome. Sim. Isso é do Harari também, a domesticação o homem domesticou o trigo ou o trigo domesticou o homem? Exatamente, então. E aí muitas vezes isso, cara, assim, eu sempre falo, Ivan, até sugiro também uma outra leitura chamada Dopamination, que é um livro da Anna Lembke, que é uma psiquiatra de Stanford, que ela fala assim, a grande busca por prazer está nos deixando sem prazer. Interessante. Isso tem a ver com o sistema dopaminérgico. Quando você busca só prazer, você acaba dessensibilizando receptores de dopamina no seu cérebro que causam motivação, porque você está sempre motivado a buscar coisas prazerosas, álcool, tabaco, drogas, pornografia, etc. E você dessensibiliza aquelas vias dopaminérgicas e você começa a ficar desmotivado, você não busca mais nada. E você começa a ficar anedônico, começa a ficar deprimido. Então, de certa forma, o que você faz, na minha opinião, como psicólogo, é genial. Você está enriquecendo a sua rotina quando o tédio começa a bater a porta. Porque se você ficasse com os pés levantados, você está ferrado, bicho. Porque o seu cérebro é um cérebro que quer isso, um cérebro que necessita disso. É uma necessidade, os pensamentos passam muito rapidamente pela cabeça e uma aceleração mental que às vezes até atrapalha muito, né? Desacelera. E isso tem pontos positivos e pontos negativos. Quando você está submetido a uma pressão muito grande, essa aceleração faz com que você encontre uma solução mais rapidamente. E o mesmo acontece quando não acontecendo nada para criar minhoca na cabeça. Né? Pensar demais. Perfeito. O estresse a curto prazo, ele é muito bom.
a curto prazo. Quando você está numa, tipo, que você comentou aí, que você estava lá no rally, precisava fazer um negócio, cara, você deve ter ficado num foco bizarro ali, sabe? Tipo, Sim. talvez você nem estava sentindo dor. Tipo, se você eventualmente tivesse machucado alguma coisa, você só ia ver depois, porque o seu foco estava totalmente naquilo. Eu fui ter dor nas costas 4 dias depois. Eu falei, os caras vão sentir dor. Eu não senti dor. Eu fiquei tão... E detalhe, hein? 2, 3 dias antes, eu sonhei com a prova. Eu fiquei 3 dias sonhando com aquilo. Caramba, cara, olha só. 3 dias sonhando com aquilo. Eu falei, cara, isso é demais. Eu tô sonhando até hoje, ainda tem flashes de sonho. Eu falei, cara, entrou tão forte dentro de mim, eu entrei num esquema de me... E eu quero repetir esse prazer agora. Eu quero voltar logo para esse prazer, porque se transformou num desafio. Como alguém faz num tempo menor que eu? Então, o que essa pessoa faz que eu não faço? Então, onde eu posso melhorar? Que curva que eu posso melhorar? Isso gera um nível de... Não sei se é obsessão, mas mergulhar, ela fala assim, eu quero mais, eu quero entender, aí o foco incide nisso. Perfeito. E provavelmente as outras coisas começam a perder um pouco de interesse. Não é assim? Sim. Quando você está hiper motivado com o podcast, com o rally e tal, as outras coisas não começam a... Começam. Às vezes tem que fazer um outro trampo que você antes estava motivado, mas agora trocou. Total. O foco de motivação agora é outro. Pô, o cara esqueceu de jogar tênis agora? O cara só quer saber de correr de rally, o cara esqueceu... Exato. Mas aí que tá, é a mesma coisa. Olha que engraçado. É a mesma coisa que um sujeito que tem problema com álcool. Tudo para ele, pro sistema motivacional dele é o boteco. O resto perde o prazer. Mas eu consegui... Não entendi. eu tô falando que você é um cara drogado, entendeu? Mas eu tenho... Mas olha que loucura é essa. Você entende o que eu quero dizer? Óbvio. Você entende o que eu quero dizer? Mas o muito. sistema é o mesmo, cara. Você só guinou aquilo para um lugar produtivo.